assim, pra dar uma mudada. Mas aí fica feio aqui. Peixinho. Hã? Peixinho. Vai ser o começo do vídeo. Peixinho. Vamos lá. Não, pincel. Três, dois. Depois eu tenho problema. Bom dia, senhor. Feliz Natal. Coleman, eu tive o pesadelo mais absurdo. Eu era pobre e ninguém gostava de mim. Aí eu perdi o meu emprego, perdi minha casa, Penélope me odiou. E tudo isso por causa daquele negro horroroso. Para com isso, Duke! Olá, pessoal. Boa tarde. Você fez um barulho bem na hora. Vai, corta. 3, 2, 1. Olá, pessoal. Boa tarde. Acabou, não tem introdução, não. Vamos daí. Tá bom. Vai, pode começar. Qual que é o tema de hoje? Você que tá com o riso frouxo aí hoje, então vamos pular a parte da abertura. Eu queria te fazer uma pergunta logo pra gente já trazer, porque é um tema sem tema hoje. Mas ele é engraçado, porque eu tô com um sorrisão na cara. Eu tenho que ficar séria. Não é engraçado, mas você pode abordar de uma maneira sorridente, não tem problema. Achou. Você acha que as nossas opiniões, as nossas visões do mundo e da sociedade, elas são formadas apenas pelo que a gente vive, ou se elas também podem ser formadas observando sem necessariamente viver alguns certos tipos de acontecimentos? Porque a pergunta parte... Uma vez eu escutei, não sei se foi de alguém que me falou diretamente, ou sei lá, uma pessoa falando que, sei lá, se eu nunca sofri um assalto dentro do carro, né, no farol, ou alguma coisa do tipo, a minha tendência é achar que isso vai acontecer menos comigo, eu vou ficar menos despreocupado quando eu passar no farol, entrar e sair de casa, e uma pessoa que passou por isso, mesmo que seja uma vez e que não tenha sido nada traumático, ela vai tender a achar que isso pode acontecer, então ela vai tomar mais cuidado, vai prestar mais atenção. E a partir disso, eu escutei isso quando eu era muito novo, faz muito tempo já. A partir disso, eu tive algumas outras impressões que dizem respeito a outras coisas da sociedade. Por exemplo, pobreza. Muitas vezes um menino que está crescendo na escola, estuda numa escola particular, que tem melhor condição de vida, tende a achar que a parcela da sociedade... a grande maioria é igual a ele, tem as mesmas condições que ele, ou as mesmas oportunidades. Ela sabe que existe a pobreza, mas como é muito distante da realidade dele, ele não tende a ver aquilo como realmente é, como ela é muito maior do que a gente se imagina. E para mim faz muito sentido. Mas eu queria saber para você, em termos de formação de personalidade, de caráter, de visão de mundo, e formação de opinião, obviamente, como que você encara isso? Ótimo. Eu vou trazer mais uma visão pessoal, porque agora eu não consigo nem pensar num repertório em algum autor ou alguém que fale sobre isso, apesar de ter certeza que sim. Uhum. As pessoas falam muito do autodidata, as pessoas que conseguem aprender sem a prática, sem a experimentação. Pessoalmente, eu acredito que possa entender. Agora, compreender, eu acho mais difícil se você não vivencia isso. Então, você pode saber que você vai ser assaltado. O Zion tá muito bom. Você pode saber que... O cachorro alto foi ótimo. Desculpa aí. Imagina, eu amo. Que pode ser assaltado, que se você não levar a blusa, você vai passar frio, que a mãe fala, né? Se você não levar o guarda-chuva, vai tomar chuva na cabeça. Você pode saber de tudo isso, mas sem a experiência, realmente, você não... Hoje não é um episódio sério de jeito nenhum, né? Hoje não é, mas continuemos. Sem a experiência, você não consegue assimilar para, né,
compreender mesmo, entender, internalizar. Então, eu pessoalmente vou dizer que não é possível. Você pode saber, ter repertório, ter teoria, mas sem a prática, fica bem difícil você ter aquele sentimento de pertencimento a algo, assim, se o cara nunca vivenciou numa comunidade ou numa escola pública, ele pode saber como é, mas pode entender, mas saber, ele não vai saber mesmo, porque ele não vivenciou. Acho que vai um pouco por aí. Mas aí eu acho que tudo fica muito ambíguo, porque como a gente pode esperar que as pessoas melhorem e que vejam toda a real situação que as pessoas passam e as dificuldades que a grande maioria da população passa, sendo que talvez elas não passem por isso, e ao mesmo tempo a gente é bombardeado pela meritocracia. Vai, você consegue, você vai, se você se esforçar, você consegue, eu consegui, eu saí daí lá. E o que é muito perigoso, porque a meritocracia, ou o discurso da meritocracia, ela vem de pessoas que são muito conscientes também. Eu já vi pessoas que eu gosto, ou pessoas que são instruídas, que são inteligentes, que têm noção, falando em tons meritocratas. Essa é a palavra? Meritocrata. Falando em tons como se ela fosse real, entendeu? Tipo assim, outro dia, num podcast aí da vida, a menina falou, tipo, meu primeiro texto que eu escrevi saiu na BBC Brasil. Aconteceu com você. Ela postou muito no Facebook, aí gostaram de mim, então meu primeiro texto que eu realmente publiquei foi através da BBC Brasil. Tipo, cara, isso aconteceu com você, mas, pô, você tá muito distante de ser o normal. E as pessoas podem entender esse discurso, mas mesmo assim elas não conseguem ligar uma coisa na outra, não conseguem ligar a vida que eu tenho é diferente da vida que fulano tem, e isso está muito distante de acontecer. Pode ter acontecido com ela, ou pode ter acontecido comigo, mas isso não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Até porque se fosse isso, seria muito fácil, né? Seria muito, muito fácil. Agora, será que é errado eu falar aqui nesse vídeo que a gente vive uma sociedade mais narcísica mesmo? Porque acredito que isso vem quando você consegue exercer a capacidade de empática, né, de empatia, de se colocar no lugar do outro. As pessoas olham muito para si e baseiam todo o mundo e a teoria de acordo com a sua vivência, a sua experiência. E eu sempre falo, cara, você não vai viver todas as experiências do mundo, né, para você viver seu autoconhecimento ou entender. Você não vai. Você nasceu com essa cara, com esse olho, com esse nariz, com essa boca, você não vai viver outra situação, outro cenário para tentar, né, para entender de fato. A gente pode tentar, né? A gente já falou de local de fala aqui um monte de vezes. A gente pode tentar, mas saber a gente nunca vai saber. Agora falta as pessoas saírem um pouco dessa visão do umbigo, de achar que é o sol, de que o que vai acontecer com ela vai acontecer com uma outra pessoa, são diferentes. Né? Na psicologia a gente trabalha muito com isso, os sofrimentos, a gente nunca mensura, né? Um sofrimento que é maior de um sofrimento que é menor. Óbvio que individualmente, pessoalmente, todo psicólogo, todo terapeuta, todo analista, ele tem ali seus conceitos do que é sofrimento de acordo com a sua visão pessoal, de sua experiência. Eu, Daniele, pessoa, posso achar que tal sofrimento é maior do que o outro, né? Mas eu não posso falar que aquilo é maior, porque para o outro, às vezes, eu sempre falo, né? O hamster de uma pessoa morreu e tem gente que dá risada e fala, ela tá muito... Nossa, que frescura com esse hamster. Você não faz ideia de como é a dor dela. Às vezes, para ela, aquilo representa muita coisa. Então, as pessoas têm que parar de avaliar por aí. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Tem gente que tem um histórico familiar todo cagado, mora num lugar todo cagado e consegue. Às vezes foi sorte, às vezes a pessoa fez um trabalho que conseguiu ser reconhecido. Tem gente que nasce no berço de ouro ali, entre aspas, e ela não consegue por algum motivo. É tudo muito subjetivo. Agora, você ficar avaliando e falando que todo mundo vai conseguir, eu sou totalmente contra. Não existe isso de penso, logo existo, assim, né? Penso, as coisas vão concretizar, né? No caso, não penso, logo existo, não é essa frase, mas penso, logo existe, né? Que é muito do lance do segredo, né? Se eu penso, eu vou concretizar, tem que mudar o mindset. Tem que mudar, é muito fácil para o escritor falar que tem que mudar o mindset. Quando
quantas conduções ele pega até a faculdade, ele conseguiu passar no vestibular, ou ele estudou numa escola que foi boa o suficiente, porque se ele estudou numa escola pública, né, Gui, onde faltava água, greve dos professores, onde tinha, né, eu lembro que na minha escola, os alunos, eles não pulavam o muro para sair da escola. No meu ensino médio, as pessoas de fora pulavam para entrar na escola fumar maconha. Então, assim, os caras que tinham mais de 20 anos, a gente tinha 16 na época, os caras de 20 pulavam para entrar na minha escola. É esquisito isso, né? Em vez de sair. Então, assim, olha o movimento, olha o cenário que tá. Como é que a pessoa vai comparar uma coisa com a outra? É muito difícil, né? Enfim, é muito difícil também falar que esse moleque que pulava o muro para fumar maconha pode ser uma coisa muito boa hoje, pode não ser, tudo depende. Porque a vida muda muito rápido, né? A gente muda no estalar de dedos, né, Dan? E eu vou chegar onde eu quero falar, mas esse negócio, nós dois viemos de escola pública, né? A gente já falou isso aqui também, eu cresci num bairro melhor, você já disse que cresceu num bairro pior, e então, assim, nós dois viemos de escola pública, nós dois entramos numa faculdade e tudo mais. Então, até certo ponto, nós dois almejamos em algum momento coisas melhores, mas isso não quer dizer que a gente veio do mesmo lugar necessariamente, né? Porque provavelmente muitas coisas que você vivenciou, viu no seu dia a dia, eram distantes mesmo que nós dois tenhamos vindo da escola pública. Isso vale para qualquer outra coisa. Aí eu chego onde eu queria falar, que eu tenho um problema muito grande, já que o programa é de devaneio, faz tempo que a gente não faz isso, tem um programa muito grande com o lugar de fala, porque ele meio que anula totalmente isso que a gente está falando, né? Então, na teoria, um negro, pegando a questão do racismo e tudo mais, né? Um negro tem mais lugar de fala do que eu para falar sobre racismo, mas isso não quer dizer que ele vivenciou racismo. Às vezes ele veio de uma família de classe média alta, classe média, e nunca passou por isso, nunca teve nenhum problema, e a gente sabe que essas pessoas existem, porque você tem esse discurso, tipo, racismo não existe, nunca aconteceu comigo. E então essa pessoa que nunca passou por isso, acha que não tem, e é negro, tem mais propriedade para falar do que eu, porque eu entendo que existe racismo, eu entendo como ele é prejudicial e como ele está entranhado na sociedade. E essa pessoa que é negra, então assim, ele pode falar e ele vai falar uma bobagem e eu não posso. Isso se aplica a outras coisas também, né, Dani? Você pode ter, talvez, mais propriedade para falar do assunto, mas a gente não pode dizer que só por ser isso ou ser aquilo você tem mais lugar de fala. Isso me incomoda muito, assim como a apropriação cultural e outras coisas do gênero, onde a gente segrega opiniões e achismo muitas vezes, né? Mas não tem nada a ver com isso. Não, tem tudo a ver. Na tentativa de incluir, você acaba excluindo outras coisas também. Agora, as pessoas não odeiam o tudo depende que o psicólogo fala, mas tudo depende, não existe outra frase. Ai, mas tudo depende, mas tem que ter. Não tem, segura aí, parça, segura essa vontade que você tem de ter respostas prontas. Tem hora que não tem. Tem que avaliar o caso daquela pessoa, né? Você tem que avaliar o histórico daquela pessoa e nunca comparar. A gente sempre vai achar que o nosso sofrimento é maior, a gente sempre vai julgar as pessoas porque uma está chorando por tal coisa e a outra por outra, né? No campo acadêmico, a gente vai, por exemplo, na faculdade dizendo, né? Então você tem um cara ali que passou num vestibular muito top porque estudou numa escola privada muito boa e aí ele está sofrendo horrores porque ele pegou DP numa matéria. E aí você vai para uma outra, sei lá, uma faculdade privada, onde a pessoa não tem dinheiro nem para condução. Quem sofre mais? Um monte de gente vai falar que é a pessoa da condução, né? Eu já fui essa pessoa que desci pela frente por falta de dinheiro de pagar mesmo na época da faculdade. Mas isso quer dizer, eu sofri, mas isso quer dizer que eu sofri mais? Depende, porque depende do nível de resiliência da pessoa também. Então, às vezes, o cara não teve frustrações suficientes, aí entra na psicanálise. Tem um cara que se chama Raisco Ruth, que é um psicanalista, que ele fala muito sobre isso. Se ele não teve frustrações ótimas, né, várias frustrações na vida, se a mãe cuidou muito dele a ponto de não deixar ele se frustrar, a primeira DP que ele pega, ele tem um sofrimento 1000 vezes maior do que eu que tive que passar vergonha descendo pela frente por falta de condução. Depende, ou pode ser o contrário, então não tem como a gente falar quem sofre mais.
Eu, Dani, pessoalmente, sempre vou achar que a minha dor é maior que todo mundo. E acho que você também. Mas quando a gente para avaliar e olhar, transcender, né, olhar de fora, subir um pouquinho, você não tem que julgar o sofrimento do outro. Agora, a linguagem realmente é segregada, né, nesses dois ambientes. Então, quando você fala de escola pública, escola privada, tem mesmo o cenário, ele traz um repertório diferenciado dos dois lados. E tudo isso influencia também no nível de sofrimento daquele aluno, daquele estudante, daquele futuro profissional. É porque todo problema tem um contexto, né, Dani? Toda situação tem um contexto. Então, assim, às vezes o contexto de uma era pior, mas o problema de outra era maior, mas o contexto acaba agravando tudo, né? E para finalizar tudo que você disse, meu tio dizia uma frase, obviamente não é dele, vocês vão reconhecer, mas ele dizia muito isso. Ele era igualmente físico, ele falava, tudo é relativo. Por que isso? Tudo é relativo. Tipo assim, eu posso relativizar tudo e fazer todas as ponderações, porque é o que você falou, às vezes o problema de um é maior que o de outro, o contexto são os mesmos problemas, mas os contextos são diferentes. Tudo é relativo mesmo. Enfim, eu tô cansada, né? Não faz tanto tempo que eu atendo, mas eu tô cansada de pai e mãe em consultório que fala, não sei porque que tá assim, tem tudo, sempre teve tudo na vida. Sempre dei tudo, paguei escola boa. E aí, ó, porque eu tenho uma vizinha que ela trabalha desde os 13 anos e ela não tem essas coisas que meu filho e minha filha têm. Então, tá, mas é subjetivo. Às vezes seja até isso. Às vezes teve tão pouca frustração que a primeira frustração, o primeiro término de um namoro com 14 anos, a pessoa tenta suicídio. E é porque ela não tem ali. A gente precisa desenvolver essa maturidade psíquica dela para ela conseguir ter força suficiente para viver a vida. É isso. Agora, ficar comparando, por que ele ou ela tem? Porque tem. A gente, vamos tomar consciência que tem. Agora é trabalhar com isso. E essa parte que você falou é maravilhoso, porque isso desembarca outra parte. As frustrações, elas fazem muito parte da vida. A gente baseia caráter, baseia aprendizado em frustração. E é isso que você falou, meu. Essa criançada aí, mano, tipo, não tem frustração com nada, ou se frustra com tudo, porque tem tudo à mercê. A gente sabe, né? Você mais do que eu, obviamente, porque você atende. Mas a gente sabe tantos de pais e mães aí que fazem com os filhos de um modo totalmente errado, entendeu? Que, tipo, é o famoso mimado. Tem tudo, então qualquer frustração é o pior problema do mundo. E a ideia desse assunto hoje surgiu disso, né? Um papo que a gente teve uma vez sobre essa galera de escola pública e como eles são diferentes de como a gente era, de como a gente cresceu, dos nossos contextos, né? E dentro da nossa família, às vezes. E é isso mesmo. Então, assim, vamos frustrar os filhos propositalmente? Não, né? Mas precisa sim ter esses momentos de frustrações, porque nessa tentativa, seguindo uma outra coisa que a gente já gravou aqui também, essa tentativa de ficar protegendo, para não mostrar a vulnerabilidade, principalmente dos próprios pais, né? Eles falam que é dos filhos, mas é dos pais. Sim. Protege demais, e aí o menino não consegue pegar um Uber, um ônibus, não consegue mesmo, porque você protegeu demais, e aí você fica lá, agora você tem que ir, você tem que fazer o seu intercâmbio, você tem que viajar para não sei onde, você fala, você deixou seu filho comprar pão com 13 anos, ou você tá jogando ele agora e tá criou uma expectativa gigantesca? Então, cuidado demais, Winnicott, Corrute, esses psicanalistas todos falam disso, cuidado demais também é um problema. Aí, Dani, tem que não tratar bem o filho? Claro que não, mas você precisa deixar ele tomar uns tombos de vez em quando, senão ele fica um adulto ali que... E tem que entender, muitos pais tentam suplantar as falhas que tem, às vezes inconscientes, ou mesmo por situações que acontecem, então eles tentam... me fugiu a palavra, por isso que eu falei suplantar. Tentam equivaler ou tentam fazer o algo a mais além para tentar, né? Então, às vezes, os pais que passam o dia todo fora trabalhando, eles tentam, vamos agradar demais, vamos dar coisas demais para mim compensar esses problemas aqui, de que eu fico fora o dia todo, do que eu não consigo, entendeu? É muito complicado. Acho que a gente poderia
abordar isso na semana que vem, esse assunto, eu como pai e você como psicóloga, né? É uma coisa muito interessante para se falar, Muito, porque muito. a gente sabe. E aí, pra gente finalizar, eu falo que você soltar a mão do seu bebezinho quando ele tá aprendendo a andar é carinho. Você brigar por uma causa, você chamar a atenção do seu filho por algum erro que ele cometeu também é carinho. As pessoas têm muito medo de falar não, as pessoas têm muito medo de recusar um empréstimo de dinheiro. E aí eu falo, se alguém da sua família está te pedindo dinheiro faz 5 anos e você dá, você não está ajudando, você está atrapalhando aquela pessoa. Então, se você não soltar a mão do seu filho para ele começar a andar, ou soltar a bicicleta, mesmo que ele vá cair sem rodinha, você tá piorando, você precisa soltar. A impressão que dá é que você está errando, né? Que você está machucando, mas você está fortalecendo. Então, não dar um dinheiro, óbvio, estou falando de situações muito específicas, né? A pessoa está 5 anos ali sem fazer nada, pedindo todo mês para você. Não dar o dinheiro, soltar a mão do seu filho, né? Deixar ele se perder no centro da cidade ali um pouquinho, procurar o ônibus, buscar na internet. Isso é mais carinho do que você prender e fazer tudo por ele. E quando você faz tudo por ele, e se um dia, Deus me livre disso, né? Mas você vem a faltar, isso eu falo para um pai, como é que fica essa pessoa? Então é carinho também, só que as pessoas não olham, elas acham que carinho é só você falar o que o outro quer ouvir, você acarinhar, e não, isso eu acho que é uma das melhores, não sei se você concorda comigo, das maiores formas de carinho. Concordo plenamente, e inclusive só para complementar o que você falou, esse seu filho que você dá tudo, talvez você não morra de repente e você viva longamente, mas esse seu filho vai se tornar um adulto, às vezes um adulto que mora sozinho, ou o namorado, esposo de alguém, e ele vai continuar perpetuando isso. Ele nunca precisou fazer nada, ele vai continuar não precisando, jogando a responsabilidade que ele tem, e as angústias e todos os problemas, na carga de outra pessoa, porque é isso que acontece, né? E Ele sempre vai depois precisar de de você, né, de você como pai e mãe, essa pessoa não tem nenhuma responsabilidade disso. Exatamente, muito bem colocado. E aí já vai para o vídeo 3, que é relacionamento. Então tem a parte 2 e a parte 3. A gente faz toda a sucessão, né? Aí a pessoa vai para um relacionamento onde é muito comum, olha o que você pensava, onde é muito comum a pessoa arranjar um parceiro, um cônjuge ali, que seja uma pessoa bem materna, enquanto a outra é bem, a gente chama de puer, jovem, Peter Pan ali, porque ela precisa continuar. E quem é muito materno, né, eles se atraem, com certeza. Também precisa cuidar de alguém, aprendeu que precisa cuidar o tempo todo. Aí é um casal que fica junto a vida inteira, brigando, mas fica junto a vida inteira, porque um inconsciente complementa o outro. Só que é justo, né? É justo que o cara ou a mulher seja o pai e a mãe? Não é justo, né? Vamos combinar que não é. E os dois lados são chatos, né, Dan? Os dois lados são ruins. Você jogar todas as frustrações, todos os seus problemas para outra pessoa é horrível, e a outra pessoa que acha que tem que cuidar de tudo também é ruim, entendeu? É ruim para quem só é cuidado, que tem tudo. A pessoa chega a ser sufocante. E a pessoa que faz o inverso também, os dois lados estão ruins. Você, obviamente, elas nunca vão enxergar isso, nunca, né? Modo de dizer, podem eventualmente enxergar, mas os dois lados estão sofrendo, entendeu? Mesmo inconscientemente, de novo falando, uma tá ali sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, e ao mesmo tempo introjetando aquele negócio, tipo, não são gratos, eles não reconhecem, sei lá. E a outra pessoa ali tá, às vezes, tipo, meu, que você tá fazendo tudo pra mim, me deixa, mas ela também não consegue largar. Exatamente, é isso mesmo. Então é isso aí. Sei lá, deixa o like, se inscreve no canal. Pensa nos seus filhos, pensa no seu relacionamento, quem é você nesse cenário? Avalia Exatamente. tudo isso e vamos viver com carinho. Carinho não é só beijinho e dar suporte, dar a mão o tempo todo. Às vezes tem que virar as costas um pouquinho. Parece óbvio, né, Gui? Mas algumas pessoas precisam ouvir isso para desenvolver. Precisa mesmo. Então é isso Bem, aí.